우리 주님 안에서 만나게 돼서 반갑습니다. Eu estou muito feliz de reencontrar os irmãos aqui em Pinheiros, em Cristo Jesus. 여러분들의 가슴 속에는 우리 하나님의 사랑이 가득 차 있는 줄로 믿습니다. Eu creio que no coração dos irmãos o amor de Deus é abundante. 오늘 오전에 저희 강의는 특별히 우리가 부흥운동에 대해서 이야기하는 가운데 그 근본적인 기초에 대해서 좀 설명을 해야 될 것 같습니다. Eu quero falar sobre algumas coisas fundamentais do ministério da igreja e do avivamento para vocês hoje, nessa manhã, na abertura do nosso congresso. 사도행전은 부흥운동이 무엇인지를 잘 보여주는 책입니다. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que mostra claramente para nós, que explica bem o que é movimento de avivamento. 물론 그 모든 것의 기초는 예수 그리스도입니다. Claro que a base de tudo, o fundamento de tudo é Jesus Cristo. 그래서 오늘 첫 시간에는 이 모든 것의 기초를 누가복음 24장 마지막 부분과 사도행전 1장 앞부분을 생각하면서 논의하고자 합니다. E eu pretendo então com isso analisar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, comparando com Atos, para nós vermos essa questão do fundamento desse movimento de avivamento. 일단 사도행전 1장에 가서 성경을 좀 보겠습니다. Vamos então para Atos capítulo 2 e ver juntos a palavra de Deus. 사도행전 1장 1절부터 2절입니다. 1장. Desculpa, Atos capítulo 1. 몇 절? 1절 2절. Atos capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, tá, gatinho? Atos 1, 1 e 2. Leamos todos juntos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. 오늘 본문 우리 1절 2절을 보았습니다. Nós acabamos de ver os versos 1 e 2. 먼저 우리가 몇 가지를 여기서 주목할 필요가 있는데요. Tem algumas coisas aqui nesse texto que você precisa prestar atenção. 데오빌로라는 인물이 등장합니다. Aparece aqui, o texto está citando o nome de uma pessoa chamada Teófilo. 우리 여러분들께서 잘 아시듯이 이 인물은 누가복음 1장 서문에 나오는 인물입니다. Ele aparece, como vocês sabem bem, no Evangelho de Lucas, no início do Evangelho de Lucas. 그리고 두 번째 주목할 것은 여기 먼저 쓴 책이라는 언급이 나옵니다. E outra coisa que está escrito aqui, que a gente tem que prestar atenção, é que ele escreveu o primeiro livro, está escrito, escrevi o primeiro livro. 물론 먼저 쓴 책이라는 것은 누가복음을 가르칩니다. Obviamente que Lucas está falando do primeiro livro que ele escreveu, que é o Evangelho de Lucas. 여기에 사용된 단어는 물론 책이라는 뜻이지만 실제적으로 헬라어에는 로고스, 말씀이라는 뜻입니다. A tradução que geralmente a gente tem, vocês têm em português, nós temos em coreano aqui, é a tradução de livro, né? Mas o termo grego original, no original aparece o termo logos. 자, 이것은 굉장히 중요합니다. 누가복음이 Isso é muito importante. 예수님의 첫 번째 말씀이라는 겁니다. O que ele está querendo dizer é que Jesus Cristo é o primeiro logos, a primeira palavra. 누가복음을 기록한 저자는 예수님의 말씀에 충실한 종이라고 자기 자신을 소개한 바 있습니다. E ele está se apresentando como quem, através do Evangelho de Lucas, explicou muito bem sobre a pessoa de Jesus. 그는 말씀에 충실한 종이기 때문에 말씀에 대해서 충실하게, 신실하게, 정확하게 기록했습니다. E ele também está se explicando como um servo que foi muito zeloso, muito fiel para com as palavras do Senhor Jesus e que assim continua sendo. 결국 그가 기록한 누가복음이 예수님의 첫 번째 말씀이라는 것은 무엇을 의미합니까? Então, o que ele está querendo dizer quando ele fala do primeiro livro ou da primeira palavra que ele escreveu sobre Cristo no Evangelho de Lucas? 결국 예수님의 사역이 말씀 운동이라는 것을 의미합니다. Ele está querendo dizer que o ministério de Jesus, e o nosso ministério básico é o ministério da palavra. 물론 어떤 말씀입니까? Claro, qual é essa palavra?
하나님의 말씀입니다. É a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 통해서 예수님께서 생명을 주시는 운동을 하셨습니다. E através da palavra de Deus, Jesus Cristo fez o movimento de doação da vida dele para o mundo, e assim foi. 그것을 굉장히 신비하고 놀라울 정도로 누가복음이 소개하고 있습니다. Isso é algo extremamente glorioso, tremendo, que está sendo exposto para nós de maneira detalhada no Evangelho de Lucas. 그 첫 번째 장면 중에 하나가 누가복음 4장 4절입니다. A primeira figura aparece em Lucas, capítulo 4, verso 4. Nugabokum 사장 4절. 예. Lucas 4, verso 4. 읽을게요. Assim diz a palavra de Deus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. 예, 이 말씀은 우리 목사님들이 또 여기 계신 모든 분들이 잘 아시는 말씀입니다. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui conhecem muito bem essa palavra. 광야 시험에서 예수님이 첫 번째 사탄에게 한 말씀입니다. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, essa foi a primeira palavra que ele disse para o diabo. 이 말씀에 한 가지 내용만 나옵니다. Jesus está falando só sobre um conteúdo aqui nessa palavra. 사람이 떡으로만 살 것이 아니다. O homem não viverá apenas de pão. 그럼 사람이 떡으로만 살 것이 아니면 무엇으로 산단 말입니까? Se o ser humano não vai viver apenas de pão, ele vai viver então do quê? 답이 뭡니까? Respondam, qual a resposta? 하나님의 말씀. 바라바지 데우스. 그런데 여기 질문이 있습니다. Tá bom, mas eu tenho uma pergunta para vocês. 하나님의 말씀으로 산다는 것을 누가복음의 저자는 일부러 기록하지 않았습니다. O escritor de Lucas não registrou que a gente vive pela palavra de Deus. 하나님의 말씀으로 산다는 것은 본문하고 똑같은 마태복음 4장 4절에만 나옵니다. Isso aparece em Mateus 4 quando está falando do mesmíssimo assunto. Aí aparece isso. 예, 마태복음 4장 4절 보시죠. Olha lá para Mateus 4, verso 4. Vá lá. 예, 기억하기가 굉장히 쉽습니다. 마태복음 4장 4절, 누가복음 4장 4절. É muito fácil você lembrar, porque é só você lembrar assim. Mateus 4, 4, Lucas 4, 4. Comparar os dois 4, 4, você vai lembrar fácil. Vamos ver lá agora então Mateus 4, 4. Todo mundo, vamos lá? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. 예, 여기는 모든 내용이 다 나옵니다. Aqui o conteúdo está completo. 예, 아까 제가 이 말씀을 가지고 질문을 했으면 여러분이 답하신 내용 그대로 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 답을 하실 수 있습니다. Como eu perguntei há pouco, né, se nós tivéssemos já lido esse texto, vocês responderiam facilmente, não é, a resposta certa que vocês deram, que nós vivemos pela palavra de Deus. 근데 이렇게 분명한 내용이 있음에도 불구하고 누가복음의 저자는 왜 하나님의 말씀으로 하나님의 입에서 나는 모든 말씀으로 산다는 것을 이야기하지 않았을까요? Mas se isso é tão claro e está escrito aqui em Mateus, por que será que o escritor de Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, não citou isso no texto dele? Por quê? 이것을 많이 생각해 보셨는지요? Você já pensou sobre isso? 많은 분들이 아마 생각을 하지 않으셨을지도 모릅니다. Talvez muitos de vocês não pensaram sobre isso. Você já pensou sobre isso? 저는 이 말씀 때문에 굉장히 충격을 받은 사건이 하나 있었습니다. Existe um evento que me impactou muito por causa dessa palavra, algo que aconteceu. 지금으로부터 한 10여 년 전에 러시아권 목회자들에게 세미나를 하고 있었습니다. Foi um evento que aconteceu na Rússia há cerca de 15 anos atrás, quando eu estava fazendo uma palestra para pastores da Rússia. 그때 누가복음을 목사님들에게 가르치면서 이 본문을 가지고 제가 러시아 목회자들에게 질문했습니다. E eu estava ensinando para os pastores russos sobre o Evangelho de Lucas, e eu peguei esse texto e fiz uma pergunta para eles. 아까 제가 질문했던 것처럼 누가복음 4장 4절에 뭐라고 기록됐습니까? 라고 물어봤습니다.
Como eu perguntei para vocês há pouco, eu falei, o que o escritor de Lucas está falando em Lucas 4:4? Eu perguntei para eles. 그런데 그들이 대답하기를 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 대답을 했습니다. E os pastores russos responderam para mim que estava escrito em Lucas 4:4 que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 러시아인들이 사용하는 성경에는 그 구절이 있었던 거예요. Aí eu estranhei muito porque eu falei, na Bíblia russa está assim? Eles falaram, na Bíblia russa está assim. 그래서 제가 가진 성경에는 없는데요. Aí eu perguntei para eles, mas que é isso? A Bíblia que eu tenho não está assim? 이런 성경 잘못 읽고 있는 건 아닙니까? Aí novamente eu perguntei, vocês não estão lendo a Bíblia de vocês errado? 그러니 있다고 계속 얘기해요. Aí eles continuam, não, na nossa Bíblia tem, está aqui. 근데 사실 오늘 우리말 성경에도 그렇고 영어 성경에도 그렇고 포르투기에도 내용이 없는 게 이게 원문 그대로입니다. Mas na verdade, se você olhar as traduções do inglês, as traduções em português e a nossa tradução em coreana, você vai encontrar que em Lucas 4:4 não tem o complemento, e esse é o correto, porque os manuscritos originais mais reconhecidos pelos estudiosos não têm esse complemento em Lucas 4:4. 중요한 것은 하나님의 말씀이 중요하지 않아서가 아닙니다. O que importa não é que não pense jamais que é porque a palavra de Deus não é o que importa que não aparece. 하나님의 말씀이 중요하지 않아서 이 중요한 구절을 뺀 것이 아니라는 거예요. Não é porque a palavra de Deus não é importante que Lucas tirou essa parte. Jamais pense isso. 그는 무엇인가 하나님 말씀에 대해서 중요한 것을 얘기하고자 이 구절을 생략한 겁니다. Ele, ao contrário, Lucas, querendo falar algo extremamente importante sobre a palavra de Deus, ele resumiu, ou ele diminuiu o versículo. 바로 그 구절에 대한 답이 누가복음 4장에 가면 나옵니다. E aí ele explica então em Lucas capítulo 4, no Nugabokum Sajan, 4장 22절입니다. Lucas 4:22. Sajan 22절. 예. Vamos ler juntos. Tagatibokeu. Vamos ler juntos Lucas 4:22, onde ele está explicando. Todos juntos. Vamos lá? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? 여기 무슨 구절이 나옵니까? O que a Bíblia está falando aí? O que você acha que a Bíblia está falando aí? 입에서 나오는 말씀이라는 Uma 표현이 나옵니다. palavra que sai da boca. Palavra que sai da boca. 물론 예수님의 입에서 나오는 말씀은 하나님의 말씀이죠. Claro que está falando da boca de Jesus. E 은혜- claro que a palavra que sai da boca de Jesus é a palavra de quem? Palavra de Deus. 물론 그 말씀은 은혜로운 말씀입니다. Claro que por ser a palavra de Deus, ela é uma palavra de graça. 누가복음을 계속 읽어가는 사람은 왜 그 부분에 중요한 구절을 생각했는지 22절에 와서 비로소 아하, 이 하나님의 입에서 나오는 말씀을, 그 말씀이 예수님의 입에서 나오는구나. E aí então nós entendemos que ele está explicando exatamente o que está lá em Mateus. Por quê? Porque ele está dizendo que a palavra que sai da boca de Deus, dita em Mateus, é exatamente a palavra que sai da boca de Jesus, ou a palavra de graça proveniente da boca de Jesus. 그런데 놀라운 것은 예수님이 입을 열 때마다 하나님의 말씀을 하셨다는 거예요. E isso é que é incrível, que toda vez que Jesus abria sua boca e falava e pronunciava alguma coisa, ele estava falando as palavras de graça que vêm diretamente de Deus. 실제적으로 복음서 중에서 하나님의 말씀이란 표현이 가장 많이 나오는 복음서는 누가복음입니다. É incrível nós notarmos que pelas escrituras o evangelho de Lucas é o que mais fala dessa palavra de Deus, ou palavra que vem da boca de Deus. 예수님은 입만 열면 하나님의 말씀하셨습니다. Jesus, toda vez que ele abria a boca, só de abrir a boca já saía, claro, as palavras de graça de Deus. 예수님은 입만 열면 하나님의 말씀을 하셨기 때문에 사람들은 예수님에게로 왔습니다. E como ele sempre falava do Deus Emanuel, da palavra que vem da boca de Deus, as pessoas tinham sede de ouvir e vinham até ele. 예수님께서는 하나님 말씀만 하시기 때문이죠. Claro, porque Jesus só falava palavras de Deus que vêm que falam da graça de Deus. 목사님들이 너무 잘한 내용이기 때문에 두 구절만 소개하겠습니다.
Apesar de ser um conteúdo assim que vocês conhecem muito, eu quero apresentar mais 2 versículos para vocês, só 2 versículos. 5장 1절 보시죠. Vá lá para Lucas capítulo 5, no Gabogumojan. 1절. Lucas capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos, Catida. 예. Leiam comigo, por favor, Lucas capítulo 5, verso 1. Todos juntos, leiamos. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava junto ao lago de Genezaré. 예. 많은 사람들이 몰려와서 하나님의 말씀을 예수님에게서 들었습니다. Muitas e muitas pessoas vieram a Genezaré para ouvir a palavra de Deus através de Jesus. 예수님은 물론 가버나움 회당에서 하나님 말씀을 권세 있게 증거하고 가르치는 분으로 알려졌습니다. Jesus era famoso, conhecido como alguém que pregava a palavra de Deus com autoridade e com poder. 자, 보십시오. 그다음에 한 절 더 내려가서 보십시오. 15절. Ok, agora vamos ver mais outro versículo que de maneira interessante está falando disso. Leiam comigo o verso 15, Lucas 5, 15. Todos juntos leamos. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. 예. 많은 사람들이 예수님께 몰려왔습니다. Grandes multidões, muitas pessoas corriam para Jesus e queriam se aproximar de Jesus. 그들이 예수님께 몰려온 첫 번째 목적이 무엇입니까? Qual foi o primeiro objetivo daquelas pessoas que vinham tanto para Jesus? Qual era o primeiro objetivo delas? 말씀을 들으려고 몰려온 것입니다. Era ouvir a palavra de Deus. 예? 예수님의 입에서 나오는 하나님의 말씀. Elas queriam ouvir aquelas palavras de Deus que sempre saíam da boca de Jesus. Esse era o primeiro objetivo das pessoas. 한 구절만 더 보겠습니다. 6장입니다. Agora vá para Lucas capítulo 6. Vamos ver mais um versículo. Lucas 6. 17절입니다. 6장 17절. 17절. 6장 17절. 6장 17절. Vamos ler todos juntos Lucas 6, verso 17. Todos juntos. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. 예, 여기도 보십시오. 18절, 10절. 우리 한국 성경 17절인데. 말씀 듣는 거는 18절로 내려왔네. 17절에 안 나와요? 많은 무리들이. 많은 무리들 나와요. 근데 말씀 듣는 거는 18절에 나와요. 18절에 나와요. 우리 한국 성경에는 17절에 나오는데 포르투기스 성경에는 18절에 나오네요. Essa parte de ouvir está aparecendo na tradução em coreano no verso 17. A nossa está no 18. Então vamos ler até o 18. Né? Que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Ok. 그러니까 앞부분에서 본 것은 제자가 아닌 일반 백성들이 말씀 들으려고 예수님께 나왔던 걸 Antes 봤고요. nós vimos um texto que fala não dos discípulos, mas de todas as multidões, todos os tipos de pessoas que vinham a Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus. 그리고 본문 말씀에서는 많은 무리의 제자들이 예수님에게 말씀을 듣고 배우는 것을 보여주고 있습니다. E agora no texto que nós lemos, a gente nota que a Bíblia está dizendo que eram muitos discípulos seus. Muitos discípulos seus vinham para Jesus, mas primeiro, antes de qualquer tipo de cura, eles vinham com o objetivo de ouvir através da boca dele as palavras de Deus. 이런 식으로 누가복음 전체는 예수님의 하나님 나라 운동을 말씀 운동으로 소개합니다. E assim o Evangelho de Lucas, de maneira tremenda, em todo o Evangelho de Lucas, ele está mostrando que o grande movimento que Jesus fez na terra foi um movimento da palavra de Deus. 사람들은 하나님의 말씀을 들으려면 예수님에게로 가야 됐던 것입니다. E ele mostra que o ser humano, se ele quiser ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ele tem que ir para Jesus. 그야말로 예수님의 입에서 나오는 모든 말씀이 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀이었던 것입니다. Porque toda a palavra que saiu da boca de Jesus são palavras que vieram diretamente de Deus. 그러면 이러한 내용을 가지고 누가복음 4장 4절을 다시 한번 생각해 보십시다. E agora eu quero que você volte para Lucas 4:4, pensando nisso que nós falamos, e pense no texto de Lucas 4:4. Volte lá.
누가 복음 4장 다시 읽을게요. 4장 4절. Vamos ler novamente Lucas 4:4, pensando em tudo que é o conteúdo de Lucas. Todos juntos leamos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. 현대인들은 브라질 사람이건 미국 사람이건 한국 사람이건 이 사실을 압니다. As pessoas modernas, sejam coreanos, brasileiros, americanos, de qualquer país, conhecem bem esse fato. 떡으로만 살지 못한다. Que o ser humano não consegue viver só de pão. 떡을 먹어도 행복하지 못하고 Que o ser humano não consegue ser feliz só de pão, com pão. 떡을 많이 먹는다고 인생에 만족이 있는 것도 아니고 떡을 많이 먹는다고? 인생에 만족과 기쁨이 있는 것도 아니고 Não é porque você come bastante pão, você tem muito alimento, que você vai encontrar felicidade para a sua vida. 떡을 많이 먹는다고 인생에 의미와 가치가 있는 것이 아님을 압니다. Não adianta você comer muito bem e achar que porque você come muito bem, você vai encontrar sentido para a sua vida, propósito para a sua vida. 그래서 사람들이 영적인 것을 찾아다닙니다. Por isso é que o ser humano vive à procura de coisas espirituais. 특별히 영적인 것을 찾기 위해서 인도로 사람들이 많이 갑니다. E é interessante como muitas pessoas ao redor do mundo, querendo encontrar coisas espirituais, viajam para a Índia. 인도의 종교, 힌두, 그다음에 뭐 신비주의 등등 그런 것을 찾죠. É porque na Índia há muitas religiões misteriosas e as pessoas são atraídas por isso e elas vão lá para encontrar alguma coisa que satisfaça a sua alma. 그래서 예수 안 믿는 사람들도 가장 많이 사용하는 단어가 영적이라는 단어인데 spiritual 혹은 spirituality라는 단어를 많이 사용합니다. E por isso que nós notamos de maneira muito interessante que mesmo as pessoas que não são crentes, que não são cristãs, usam muito a palavra espiritualidade, falam muito de espiritualidade, de espírito, elas vivem o tempo todo falando disso. 그러나 누가 보면 분명하고 명확하게 사람들이 닿는 찹이 예수님 안에 있다고 얘기합니다. Mas o incrível é que o Evangelho de Lucas está dizendo que essa espiritualidade, esse espírito, isso que as pessoas viajam tanto para encontrar, está exatamente nas palavras de Jesus. 예수님께서 하시는 하나님의 말씀에 모든 답이 있다고 얘기하는 거죠. Toda a resposta para a área espiritual do ser humano é encontrada nas palavras de Jesus. É isso que ele está ensinando. 제가 이렇게 예수님의 운동은 말씀 운동이라고 얘기하니까 혹시 목사님들 중에 오해할까 봐 하나 더 얘기하겠습니다. Quando eu falo do movimento que Jesus fez na terra, eu falo do movimento da palavra de Deus, que Jesus fez o movimento da palavra. E para você entender bem, eu vou te falar mais uma coisa. 예수님의 말씀 운동은 단지 말씀 운동이 아닙니다. O movimento da palavra de Deus que Jesus fez sobre a terra não é só o movimento da palavra de Deus. 겉으로 보일 때는 말씀 운동이고 말씀 운동인 것이 너무나 분명합니다. Por fora, olhando assim, você pode achar que é só o movimento da palavra de Deus. 예수님의 말씀 운동은 기도하는 예수님의 말씀 운동입니다. Mas o movimento da palavra que Jesus fez na terra não é só o movimento da palavra, é o movimento da palavra mediante o movimento da oração, empurrado pelo movimento da oração. 기도하는 예수님의 말씀 운동이라는 거 앞부분을 꼭 기억해야 됩니다. E você não pode jamais se esquecer que o movimento da palavra de Jesus era baseado num movimento anterior que ele fazia, chamado movimento de oração. 자, 이런 식으로 해서 예수님의 모든 운동이 누가복음에 다 전개되어 있는데요. E assim a gente pode resumir todo o movimento que Jesus fez sobre a terra, conforme está muito bem explicado pelo Evangelho de Lucas. 자, 예수님의 말씀 운동에 성령의 역사가 있었습니다. Veja bem, no movimento da palavra feito por Jesus sobre a terra, existia o movimento do Espírito Santo. 예수님의 말씀 운동은 성령의 역사로 많은 결과와 열매가 왔습니다. E por causa do movimento do Espírito Santo que estava inserido dentro do movimento da palavra de Jesus, muitos sinais, maravilhas, coisas tremendas aconteciam sobre a terra. 예수님의 말씀을 증거하고 선포한다고 자동적으로 능력이 나타난 건 아니었습니다. E nós podemos então aprender com isso que não é porque você prega a palavra pura de Deus que já acontecem os milagres, que ela faz o efeito e faz tudo. Não é assim. 그것을 가장 분명하게 보여주는 것이 예수님의 기적입니다. E o que mais claramente explica isso para nós são os milagres de Jesus.
예수님이 기적을 어떻게 행하셨습니까? Como que você acha que Jesus fez milagres? Como? 말씀으로 하셨습니다. Jesus fez milagres com a sua palavra, através da sua palavra. 예수님이 말씀하니까 귀신이 떠나갔습니다. Quando Jesus falava, por exemplo, para pessoas possuídas de espíritos demoníacos, os espíritos demoníacos se submetiam milagrosamente e saíam imediatamente das pessoas. 그게 바로 눈에 보이는 현상입니다. Aos olhos das pessoas, era isso que eles viam. 근데 그때 예수님이 말씀을 할 때 말씀을 통해서 말씀과 함께 성령님이 역사하셨어요. Mas o que as pessoas não viam é que quando Jesus falava e o espírito maligno se submetia, ou outros milagres aconteciam, o que não aparecia para as pessoas é que dentro da palavra de Jesus estava ocorrendo uma operação de poder do Espírito Santo. 예수님이 말씀을 증거하고 선포하고 가르칠 수는 있었습니다. Jesus podia naturalmente, obviamente, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus o quanto ele quisesse. 그렇지만 예수님이 성령을 마음대로 이용하거나 활용할 수는 없었죠. Mas ele não ia usar o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse um objeto na mão dele. Assim, ele não ia fazer isso. 예수님의 말씀 운동에 성령이 주권적으로 강하게 역사한 것입니다. Mas o Espírito Santo sempre estava poderosamente presente no meio do movimento da palavra que Jesus fazia na terra. 바로 그러한 역사를 위해서 하나님께서 예수님이 세례받을 때 성령을 부어주셨죠. Por exemplo, para que Jesus pudesse fazer isso, a gente se lembra que aconteceu o que quando ele foi batizado? O que aconteceu? Deus mandou o quê? O Espírito Santo. 그런데 그때부터 예수님이 성령 충만하기 시작했죠. E desde aquele momento, Jesus começou a ficar cada vez mais pleno, mais cheio do Espírito Santo. 자, 그렇게 예수님이 성령 충만해졌는데 그 성령 충만을 유지하기 위해서 예수님은 끊임없이 기도의 자리로 갔습니다. Mas nós não podemos esquecer exatamente o que veio depois, ou o que veio depois não, o que aconteceu durante toda a vida de Jesus, que para receber aquele Espírito Santo e para ser cheio daquele poder do Espírito Santo, ele sempre viveu em oração diante de Deus. 자, 보십시오. 이게 예수님의 말씀 운동, 성령의 운동을 일어나게 하는 기도 운동. Então, pensa nisso, ó. Existiu o movimento da palavra que foi feito por Jesus. Dentro desse movimento da palavra feito por Jesus, existiu o movimento de ação poderosa do Espírito Santo. E dando base para tudo isso, existiu antes o movimento de oração feito por Jesus. 우리의 기억을 쉽게 하기 위해서 우리가 알고 있는 좀 단어를 사용하겠습니다. Para a gente se lembrar fácil disso, você não esquecer mais, eu vou te falar com algumas palavras mais fáceis. 우리는 한마디로 예수님의 운동을 3PM 운동이라고 할 수 있어요. 3PM. 3 p.m. 예, 3PM. A gente pode falar que o movimento de Jesus, você pode anotar, é o movimento 3 p.m. 3 p.m. 3P. 3 p.m. 오후 3시란 뜻이 아닙니다. Né? 오후 3시란 뜻이 아닙니다. 3 p.m. Não vá pensar você que é 3 horas da tarde, como diz o americano. P가 3개이고 맨 끝에 M은 movement. O sentido que eu estou dando nesse 3 p.m. para você anotar é que existem 3 P's e depois dos 3 P's tem sempre um M. 제가 왜 3PM을 얘기하냐면 요 3PM이 사도행전에 나타나는 부흥운동하고 똑같습니다. Eu criei essa nomenclatura 3 p.m. porque essa nomenclatura resume todo o movimento de avivamento em Atos dos Apóstolos. 첫 번째 P는 무엇이겠습니까? 이미 다 말씀드렸습니다. Eu já expliquei para vocês, vamos ver o quanto vocês aprenderam, né? Qual é o primeiro P? O que quer dizer o primeiro P? Marção. 예, 말씀 preaching or proclaiming the word of God. Pregar ou proclamar a palavra de Deus, tá certo? 하나님의 말씀을 전하고 가르치는 거. 이게 preaching and proclaim. Não só pregar, mas ensinar a palavra de Deus. Pregar e ensinar a palavra de Deus. Esse é o primeiro movimento. 그게 첫 번째 P입니다. 두 번째 P는 esse foi o primeiro P. Agora me fala qual é o segundo P. 기도의 P입니다. Prayer. Oração. Segundo P é prayer, né? Prayer. Em inglês,
E oração quer dizer prayer. Então, o 말씀- segundo P é oração. 말씀 운동을 하는 예수님은 기도의 운동을 항상 바탕에 두고 하셨습니다. Nunca se esqueça que no movimento da palavra que Jesus fazia, sempre a base era o movimento da oração. 자, 그 결과 많은 사람들이 구원받는 세 번째 P가 있었습니다. E fala agora, responde agora para mim qual é o terceiro P. Power of the Holy Spirit, 성령의 능력. Poder do Espírito Santo. 예? Power of the Holy Spirit. Poder do Espírito Santo. 너무 쉽다면 제가 어려운 말로 하죠. Se você acha que eu fiz uma definição do avivamento em Atos muito fácil, me fala que eu vou te fazer uma bem difícil. 파라클레토스, 성령 파라클레토스. Vamos fazer uma difícil agora. P, Paracletos, Sonhão, Espírito Santo. 예. Preaching, prayer, 파라클레토스. Preaching, pregando, prayer, oração, Paracletos, Espírito Santo. 이 세 가지가 예수님이 가져오는 생명운동, 하나님 나라의 운동이었습니다. Essas três coisas resumem o movimento do reino de Deus, o movimento que Jesus fez sobre a terra. 자, 이 모든 것이 예수님의 말씀 운동이고 하나님 나라의 운동인데 이 모든 것을 가르쳐서 첫 번째 말씀이라고 사도행전 1장 1절에서 얘기하는 겁니다. E estas três coisas resumem muito bem qual foi o movimento que Cristo fez do reino de Deus sobre a terra, e elas estão muito explicadas em Atos desde o início, e eu gostaria que você nunca esquecesse. 그럼 사도행전 1장 1절에서 첫 번째 말씀이라고 하는 이유가 뭔지를 생각해 봐야 됩니다. Por que que em Atos 1:1, quando começa, está falando da palavra primeiro? Por quê? 그 이유는 아주 분명합니다. Qual seria a razão que a palavra logos, né, a palavra está aparecendo em Atos 1:1, logo no primeiro versículo? Qual a razão? 예수님의 모든 사역이, 모든 말씀이 첫 번째 말씀이라는 것은 Em todo movimento, em todo ministério de Jesus, está primeiro a palavra? 예수님의 두 번째, 세 번째 말씀이 있을 것이기 때문입니다. Quer dizer que na segunda parte vai continuar tendo a palavra, a terceira parte do ministério dele também seria feita através da palavra. 이걸 기억하는 게 중요합니다. É importante você lembrar disso. 예수님의 사역을 첫 번째 말씀이라고 한 이유는 예수님의 두 번째 말씀이 있을 것이라는 겁니다. E quando diz que escrevi o primeiro livro, a primeira palavra sobre Jesus, quer dizer que ia ter a segunda, quer dizer que ia ter a terceira e a quarta. 그 예수님의 두 번째 말씀에 해당되는 것이 무엇입니까? Qual seria a palavra relacionada com a segunda palavra? 그게 바로 사도행전이죠. É? 그게 바로 사도행전입니다. Isso é o livro de Atos. 그게 바로 초대교회의 사역입니다. O primeiro seria o Evangelho e o segundo o livro de Atos. 초대교회. 예, 초대교회의 사역. Esse foi o ministério da igreja. 그러면 좀 더 생각하고 사도행전이 예수님의 두 번째 말씀이라면 Se Atos é a segunda palavra de Jesus, 세 번째 말씀도 있을 거 아닙니까? não vai ter a terceira palavra? 그 누구의 사역입니까? A terceira palavra vai ser o ministério de quem? 현대 교회의 사역입니다. A terceira palavra é o ministério da igreja, irmãos. 잘 생각해 보십시오. Pense bem nisso. 예수님의 첫 번째 말씀은 예수님이 성령의 능력으로 하셨습니다. A primeira palavra de Jesus foi dita pelo próprio Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. 그런데 두 번째 예수님의 말씀은 예수님이 직접 한 것이 아니라 제자들이 성령의 능력으로 했습니다. A segunda palavra de Jesus não foi uma palavra diretamente dada por Jesus. Foi uma palavra que ele deu através dos apóstolos, dos discípulos, também no poder do Espírito Santo. 꼭 기억하시기 바랍니다. Lembre-se bem disso. 예수님이 지상에 계실 때 한 첫 번째 말씀이 누가복음에 기록된 내용이라면 Se a palavra primeira que Jesus trouxe é a que está registrada no Evangelho de Lucas, 예수님이 승천하셔서 하늘에 올라가셔서 성령을 보내주셨죠? ele ressuscitou, foi assunto, subiu aos céus e depois enviou o Espírito Santo. 그 성령을 누가 받았습니까? Quem recebeu esse Espírito Santo? 교회가 받았죠. A igreja recebeu esse Espírito Santo.
120문도가 받았죠. Os 120 discípulos que estavam lá naquele momento receberam esse Espírito Santo. 그들이 무슨 운동을 하죠? E aí eles fizeram o movimento do quê? Que movimento eles fizeram? 말씀 운동하죠. Fizeram o movimento da palavra. 부흥 운동하죠. Eles fizeram o movimento de avivamento. 근데 말씀 운동, 부흥 운동하는 그 120문도들이 뭐를 합니까? Mas o que mais eles fizeram, esses 120, junto com esse movimento da palavra e do avivamento? 기도하죠. Eles fizeram tudo baseados no movimento da oração. 예수님의 운동의 3P가 초대교회의 3P 그대로 나타난 겁니다. Olha só que interessante, o movimento de Jesus dos 3 P's, não é? Aparece igualzinho como o movimento da igreja de 3 P's em Atos dos Apóstolos. 제가 이런 말씀을 드리는 것은 한두 단어를 가지고 말씀드리는 게 아닙니다. Eu não estou falando isso para vocês para explicar 2 simples palavras. 자, 사도행전 1장 1절을 다시 한번 좀 느리게 좀 보시기 바랍니다. Eu quero que você olhe de novo Atos 1:1 com mais calma. Olhe com mais calma, Atos 1:1. Vocês leram muito rápido, isso aqui tem que ler devagar, prestando atenção. Atos 1:1, de novo, todo mundo, vamos lá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 자, 여기서 지금 주목해야 될 단어는 시작하다라는 겁니다. 시작하다. Eu quero que você preste atenção aqui na palavra, no verbo começou. 예수님께서 두 가지 일을 시작하셨습니다. O texto diz que ele começou 2 coisas. 하나는 사역과 또 하나는 가르침입니다. Uma quer dizer que ele começou o ministério, que é relacionado no português à palavra fazer, e a outra que ele começou a ensinar. 사역은 하나님 나라의 기적을 가르치고 가르침은 하나님 나라의 가르침을 의미합니다. E quando fala do ministério, fala dos milagres, de tudo que Jesus fez como obras, nesse sentido, e quando fala aqui de ensinar, fala de tudo que Jesus proclamou e ensinou na palavra de Deus. 근데 여기 놀라운 사실은 예수님께서 사역을 과 가르침을 시작하셨다고 얘기한다는 것입니다. Mas o incrível é que o texto bíblico, se você prestar atenção no versículo, está dizendo que Jesus começou isso, ele começou. 우리가 여기서 기대할 수 있는 단어는 원래 뭡니까? Que tipo de coisa você pode pensar nisso? O que você pensa sobre isso? 사역을 마치셨다라는 단어를 우리가 기대하죠. 사역을 마치다. O que a gente pode pensar é que Jesus completou esse ministério. 원래 그 단어 우리가 기대하는 건 아닙니까? Quando você pensa no verbo começar, você não pensa também no verbo terminar? 사실 실제적으로 예수님 사역을 마치셨어요. E é lógico que Jesus terminou o seu ministério. 예? 기적도 다 행하시고 또 하나님 나라 가르침을 완성하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨잖아요. Jesus realizou todos os milagres que ele tinha de realizar, ensinou, evangelizou, morreu na cruz por nós, depois ressuscitou, subiu a Deus, enviou o seu Espírito. Ele realizou o ministério dele, a obra dele completa. 그런 의미에서 예수님의 구원 사역은 완성이 된 겁니다. E nesse sentido, Jesus executou o plano da nossa salvação de maneira absolutamente completa. 누가복음의 저자가 그 사실을 몰라서 예수님의 사역 끝난 게 아니고 계속돼라고 얘기하고 있는 거 아닙니다. O escritor aqui, ele não está querendo dizer jamais que Jesus só começou e não terminou. Não, se você entender assim, você está entendendo errado. 예수님이 두 가지 사역을 시작했는데 이 두 가지 사역이 끝나지 않았다라는 거예요. Jesus começou essas obras, o seu ministério, e o sentido que ele está dando é que Jesus completou. 그건 뭘 의미합니까? Qual o sentido disso? 누군가는 예수님의 일을 계속 해야 된다는 것입니다. O sentido disso é que agora alguém vai ter de continuar fazendo o ministério de Jesus. 그 누군가가 누구입니까? Porque Jesus já terminou a parte dele. Quem então é esse que vai ter que continuar esse ministério? 예수님의 제자들 초대교회죠. Escreveu o 2º capítulo desse ministério. 예수님의 제자들, 예수님의 증인들입니다. Eram os discípulos de Jesus que eram as suas testemunhas. 예수님의 사역을 통해서 구원이 확보가 됐지만 그로 말미암아
다른 의미에서 예수님의 사역은 계속돼야 됐던 겁니다. Claro que Jesus completou toda a obra da nossa salvação, mas nesse aspecto do ministerial, o ministério dele continua através de nós, da 그럼 igreja. 우리는 여기서 예수님의 사역과 교회의 사역이 연결되어 있는 것을 봅니다. E aqui então nós podemos ver que o ministério de Jesus, ele tem com Atos uma ligação direta com o ministério da igreja. 예수님의 사역이 집에 기초를 넣는 것이라면 Se o ministério de Jesus é aquele que colocou o alicerce da casa, 교회의 사역은 예수님이 세운 구원의 기초 위에 하나님의 집을 짓는 것입니다. o ministério da igreja vai ser o ministério de construir a casa sob o alicerce, seguindo o padrão de Jesus. 만일 예수님의 사역을 이런 의미에서 시작을 했는데 교회가 그 사역을 하지 않으면 어떻게 됩니까? Se assim nós temos que então completar esse ministério, se nós não fizermos o ministério, o que vai acontecer? Se nós não cumprirmos o nosso papel de igreja, o que será? 이것은 우리에게 굉장히 중요한 의미가 있습니다. Tem um significado grande disso para nós. 우리는 예수님의 일을 계속하는 자들이라는 것입니다. O significado é que nós, a igreja, somos aqueles que fazem a continuidade do que Jesus fez. 이것을 정확하게 이야기해서 누가복음 24장의 마지막 부분을 가서 볼 필요가 있습니다. Nesse sentido, eu quero que você volte para o final de Lucas agora, capítulo 24. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. 마지막 부분입니다. 특별히 우리 44절부터 59절까지 44절에서 59절까지 같이 Lucas 읽겠습니다. 24, do verso 40, 44절에서 49절까지. ok. Lucas 24, último capítulo, do verso 44 ao 49. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 49절까지. 이 말씀에서 몇 가지만 한번 주목해 보십시다. Vamos prestar atenção em algumas coisas dessa palavra. 특별히 먼저 44절을 보시죠. Vamos olhar primeiro o 44. 44절을 보시면 예수님의 사역이 구약의 모든 예언을 성취했음을 보여줍니다. O verso 44 está dizendo que o ministério de Cristo, a obra de Cristo, realizou completamente toda a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, tudo que foi profetizado no Velho Testamento. 구약의 세 부분이 여기 언급되어 나옵니다. As três partes gerais do Velho Testamento estão sendo citadas aqui no verso 44. 첫 번째 부분은 모세의 율법입니다. Primeiro está falando da lei de Moisés. 모세의 율법이 메시아의 사역에 대해서 예언했습니다. A lei de Moisés, obviamente, profetizou sobre o ministério do Messias. 그 모든 것이 예수님의 사역과 십자가의 죽음과 부활을 통해 성취됐습니다. E tudo isso que estava escrito na lei de Moisés, através da obra de Cristo, da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição, tudo foi realizado. 두 번째 부분은 선지자들의 글입니다. Depois o verso 44 fala dos profetas. 선지자들의 글들에는 역사서의 모든 내용들이 다 들어 있습니다. Nos escritos dos profetas você encontra toda a parte histórica. 그 모든 예언들이 예수님의 사역에 성취됐습니다. E também muitas profecias sobre Jesus que foram realizadas de maneira completa na vida de Jesus. 그리고 마지막 부분이 시편입니다. E depois ele cita os salmos. 이거는 단지 시편만 얘기하는 것이 아니라 시가서의 모든 내용들을 얘기하는 것입니다. E ele aqui não está falando só dos salmos, mas de todos os poéticos e todos o conteúdo dos livros poéticos. 거기에 기록된 모든 것들이 이루어지리라고 했는데 예수님이 다 이루셨습니다. E lá está escrito que tudo que está escrito lá foi também realizado
por completo no ministério de Jesus. 그런 의미에서 예수님의 사역은 완성된 거죠. É por isso que o ministério de Jesus foi um ministério completo. O ministério de Jesus foi perfeito. 자, 그래서 이걸 오해하지 않도록 위해서 구약의 내용을 44절, 47절에서 정리하고 있습니다. E para que a gente então não tenha nenhum mal entendido, os 46절, 47절에서요. os versículos 46 e 47 estão explicando muito bem. 기억하기 쉽게 딱 세 가지가 나옵니다. Está falando claramente que estava escrito três coisas. 구약 성경 전체가 메시아의 사역에 대해서 예언한 것이 딱 세 가지입니다. O que todo o Velho Testamento está profetizando sobre Jesus resume nessas três coisas. 46절에 두 가지가 나옵니다. No verso 46 fala duas coisas. 한번 말씀하시죠. Quais são elas? 예수님이 고난당하고 그리고 부활하고. 예, 맞습니다. 예수님이 고난당하시고 제3일에 살아나셨죠. Isso, Jesus padeceu, sofreu, morreu e no terceiro dia ressuscitou. 예수님이 이 말씀하시는 시점에 예수님은 아직 죽으시기 이전입니까? 죽었다가 다시 살아나신 다음입니까? 여기요? 예. Quando isso aqui foi dito, foi antes de Jesus morrer ou depois? Foi escrito. 언제 이거를 기록되었나요? 아니요, 기록된 게 아니라 이 말씀할 시점에 예수님은 십자가 이전에 이 말씀을 하셨냐, 부활하신 다음에 이 말씀을 하셨냐? Jesus falou isso aqui antes ou depois de morrer na cruz? Hein? 후에, 십자가 죽은 후에. 예. 죽고 부활하셔서 제자들에게 말씀한 거죠. Isso, Jesus morreu, ressuscitou e aí ele disse essas coisas para os discípulos. 꼭 기억하시기 바랍니다. Lembre-se bem. 그러니까 이 말씀할 시점에 구약의 세 가지 예언 중에 몇 가지가 성취됐습니까? Por isso nessa palavra já ele do verso 46 ele já resumiu quantos pontos? 두 가지가 성취됐습니다. Dois pontos, né, que foram realizados. 근데 구약에 성취될 게 하나 더 남았습니다. Mas tem mais uma coisa que estava prometida no Velho Testamento que tem que ser realizada. 47절이 언급하고 있습니다. E é o que está escrito no verso 47. Podem ler novamente. 예, 오케이. Podem ler, verso 47. 자, 이 세 번째 사역의 내용이 뭐죠? 세 번째 사역의 Qual foi 내용이 o 뭐죠? terceiro ponto? Garrafa está fechada, tem que abrir. Qual foi o terceiro ponto? Vocês acabaram de ler. 말씀을 전하는 거. 회개를 전하는 거. 예, 거기 정확하게 뭐라고 써 있는지 다시 한번 좀 말씀하시기 바랍니다. 그게 굉장히 중요합니다. Olhe de novo o versículo porque vocês não responderam direito. Olha de novo para você responder direito. 47. O que é? 모든 열방들이 죄의 그 용서받기 위해서 회개를 선포하는. 예수님의 이름으로 재용서를 회개함을 가져오는 회개가 선포돼야 된다는 것이죠. Ele está dizendo que o arrependimento que traz o perdão dos pecados em Cristo Jesus tinha que ser pregado, anunciado. 그 재용서를 가져오는 회개 운동은 예루살렘의 시작에서 땅 끝까지 가게 돼 있습니다. E aí esse movimento da proclamação do arrependimento começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. 자, 이 세 가지 사역 다시 한번 기억하시죠? Então, vamos lembrar novamente esses três pontos. Vamos lá? Os três pontos. 자, 이 세 가지 중에 두 가지는 얘기하라 그랬어. 오케이. Esses três pontos que ele pediu para vocês falarem. Quais os três pontos? Não, aqui do 46 e o 47. 죽음, 부활, 그리고 선포, 설교. 예. 자,
너무 요약을 잘 해주셨습니다. O pastor Ival resumiu bem. 자, 예수님의 메시아의 고난, 부활, 그 다음에 예수님의 이름이 땅끝까지 전파되는 거죠. Isso. O resumo é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e que se pregasse o arrependimento em nome de Cristo até os confins da terra. 자, 이 세 가지 중에 두 가지가 이미 성취됐다고 그랬죠. Duas coisas nessas três já aconteceram, não é? Quais são elas? 예, 그러면 이루어야 될 것이 어떤 겁니까? Então, qual que falta acontecer completamente? Qual? 자, 회개의 복음이죠. 회개의 복음이죠. Isso, por isso o evangelho é o evangelho do arrependimento. 자, 그런데 여기 하나 더 중요한 게 있습니다. Mas tem uma coisa importante aqui. 분명히 여러분들이 두 개는 이루어지고 하나는 아직 안 이루어졌다 그랬죠? Vocês acabaram de falar que duas já aconteceram, duas dessas coisas, mas uma ainda não. 맞습니까? Tá certo? 두 개는 이루어지고 하나는 아직 안 이루어졌다. 하나는. Duas já aconteceram, já passaram. Uma ainda não. É isso que vocês disseram? 나머지 하나도 다 이루어졌습니까? É? 세 번째 것도 성취가 됐습니까? Respondo, a terceira já aconteceu também? Já se completou? Mas 세 번째 거는 아직 이루어지지 않았다. 분명히 아니라고 말씀하셨습니다. Vocês responderam claramente que ainda não aconteceu. É isso ou não? Hein? Aconteceu ou não? Não? Ele quer que vocês respondam claramente. Aconteceu a terceira ou não? 예, 감사합니다. Obrigado. Não aconteceu. 자, 그러면 다시 한번 묻습니다. Então vou perguntar de novo para vocês. Presta atenção. 이 세 가지 사역은 원래 누구의 일입니까? Respondam claramente para mim. Esses três trabalhos, originalmente, foi trabalho de quem? 이 답은 너무나 중요합니다. É muito importante você responder isso com precisão. Esses três trabalhos, originalmente, foram de quem? 예수님의 일이었다. 예, 예수님의 사역입니다. 메시아의 사역입니다. Isso, exatamente. Foi o ministério de Cristo, foi o trabalho de Cristo. 그러면 이 말씀은 세 번째 사역도 원래 예수님의 사역이라는 뜻이지요. E isso quer dizer que a terceira parte também, originalmente, foi trabalho de Cristo, ministério de Cristo. 그런데 예수님의 세 번째 사역을 위해서 야, 내가 예루살렘에서 구원 사역을 마쳤으니까 내가 이제부터 세계 선교를 해야 되겠다. 날 따라오라 하고 제자들을 데리고 이 나라 저 나라 가셨습니까? 안 가셨습니까? Mas aí Jesus então olhou para os discípulos e falou assim: olha, como eu já terminei tudo, morri na cruz, ressuscitei, falta só essa terceira parte, agora nós vamos juntos para todas as nações e eu vou andar com vocês e a gente vai cumprir essa terceira parte em todas as nações. Foi isso que ele fez? 예수님이 그렇게 안 했다. 예, 안 하셨죠. 예수님이 직접 안 갔다. 예루살렘에 선교 본부를 세우고 다 제자들을 보내지 않았습니다. Jesus não fez isso em Jerusalém. 그 대신 예수님이 뭘 하셨습니까? Mas o que ele fez no lugar? Hein? 성령 보냈다고. 예, 물론 그거는 나중에 약속한 겁니다. Claro, isso é uma promessa que aconteceu depois. 그 일을 우리가 감당하기 위해서 성령을 보내신다고 했습니다. Claro que ele, para nós cuidarmos do trabalho dele, ele mandou o Espírito Santo para nós. 중요한 것은 세 번째 일을 그것도 예수님이 하시면 예수님이 잘할 수 있습니까? 잘 못하겠습니까? O mais importante é que esse terceiro trabalho, se Jesus quisesse fazer, ele poderia fazer bem ou não? 잘할 수 있었어요. 당연히 잘하시죠. Claro que ele poderia fazer bem. 그럼 예수님이 직접 하시면 영광이 누구에게 더 많이 돌아가겠습니까? E se Jesus fizesse isso pessoalmente, a glória iria mais para quem? 예수님에게 더 많이 돌아가겠죠. Claro que a glória seria toda dele. 그러면 제자들은 뭡니까? E aí, o que ia ser dos discípulos? 제자들의 기쁨이 어디 있습니까? Onde estaria a alegria dos discípulos? 제자들의 즐거움이 어디 있습니까? É? 제자들의 즐거움이 어디 있습니까? Onde estaria o prazer dos discípulos? 자, 보세요. 예수님이 다 이루신 것,
Veja bem, Jesus realizou tudo. 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 통해서 이루신 것을 한마디로 얘기하면 그게 뭡니까? Se nós resumirmos numa só palavra a morte de Cristo e a ressurreição dele, o que seria? 구원의 선물이죠. É o presente da salvação. 구원의 선물 아닙니까? Numa palavra, esse é o presente da salvação. 그 위대한 구원의 선물을 이루려고 예수님이 구약의 예언을 성취한 것 아닙니까? Claro que para nos dar esse grandioso presente da salvação, Jesus realizou todo o Velho Testamento, cumpriu todas as profecias, não é isso? 자, 이 예수님이 확보한 구원의 선물을 우리가 돈으로 살 수 있는가요? Essa salvação que Jesus alcançou por nós de maneira completa, realizando todas as profecias do Velho Testamento, nós podemos comprar com dinheiro? 돈으로 살 수 없어요. 브라질은 좀 천연 자연이 아주 풍부한 나라입니다. O Brasil é um país de natureza muito abundante. 그거 좀 조금 우리 한국 떼어주세요. É? 한국 조금 떼어달라고. Eu queria que vocês dessem um pouquinho para a Coreia. 자, 그 천연 자원을 다 팔아서 돈을 마련해도 예수님이 확보한 구원 선물을 살 수 없습니다. Será que se vocês vendessem todas as riquezas minerais, as riquezas imensuráveis do Brasil, e pegasse todo esse dinheiro, daria para comprar a salvação de Cristo? 살 수 없죠. Não dá para comprar, né? 그런데 그렇게 비싼 걸 예수님이 자신의 죽음과 순종을 통해 확보하셨는데 예수님이 직접 나눠주시면 얼마나 좋아요. Mas veja bem, se esse presente não é impagável, imensurável de Cristo que ele alcançou através da sua própria morte e ressurreição, se ele pessoalmente distribuísse esse presente, não seria muito bom? 예수님은 얼마든지 혼자 다 하실 수 있지만 우리에게 기쁨과 만족을 주기 위해서 그 일을 우리에게 맡겼습니다. Ele poderia ter feito isso pessoalmente, mas para dar a você a alegria, para dar a mim e a você o prazer de distribuir esse presente, ele entregou esse trabalho para nós. 내가 어마어마한 구원의 선물을 다 준비했어, 다 마련했어. 그런데 내가 이 선물을 너희에게 줄 뿐만 아니라 너희가 그 선물을 가지고 온 세상으로 가라고 얘기한 겁니다. Eu realizei toda a salvação do ser humano. Eu preparei o presente de maneira perfeita. O presente está encapadinho, embrulhadinho, lindo, perfeito, completo. E agora eu dou para você. Não para você ficar com ele para você, mas é para você distribuir para o mundo todo. 세상에 어떤 사람이 예수님이 그런 이 특권을 주는데 나 싫어요. 예수님이 하세요. 그럴 사람이 있습니까? Será o possível, meu Deus, que tem alguém entre nós que vai dizer assim: não, Jesus, eu não quero esse presente, não, eu não quero ter o prazer de distribuir esse presente, não, faz o senhor, pode fazer o senhor mesmo. Tem alguém aqui que falaria isso? 자, 여기 있는 분 중에 저한테 맡기지 마세요. 천사한테 맡기세요. 예수님 직접 하세요. 그럴 분 한번 손 좀 들어보세요. Eu peço que levante a mão se tem alguém aqui que ia dizer: Jesus, não, eu não. Dá esse presente para os teus anjos, ou o senhor mesmo pega e distribui. Não, eu não vou fazer não. Tem alguém aqui que falaria isso? Levante a mão. 그럴 분 있으세요? Tem alguém aqui? 제가 아주 쉬운 예를 하나 들어서 설명하려고 하는데 한 분 좀 올라오셨으면 좋겠어요. Eu vou dar mais um exemplo e seria bom se viesse uma pessoa aqui na frente. 제가 하는 질문에 대답할 준비를 하고 올라오시기 바랍니다. Eu quero que essa pessoa se prepare para responder e suba aqui em cima. 굉장히 쉬운 질문이에요. Podem ficar tranquilos, é uma pergunta muito fácil. 자, 한번 올라오세요. 한 분만. Vem uma pessoa aqui, vem alguém aqui, só uma pessoa. Manda alguém aí, Erival, só um. 자, 용기 있는 자는 올라올지어다. Manda alguém corajoso, ele falou. 반갑습니다. Muito prazer. 이 질문 하겠습니다. Eu vou te perguntar. 혹시 차 좋아합니까? 차? Você gosta de carro? 어떤 차를 좋아합니까? Que tipo de carro você gosta? carro esportivo. Uma sport car. 스포츠카 중에 가장 비싼 차가 어떤 차입니까? Qual é o carro mais caro entre os carros esportivos? Creio eu, Lamborghini. Lamborghini. 그게 그 차 있어요? Você tem esse carro?
그렇게 비싼 차를 살려면 돈이 많이 들겠죠? Claro que se você for comprar esse carro, você vai ter que ter muito dinheiro, né? 근데 그 차를 아버님이 사가지고 우리 목사님한테 주면서 뭐 일을 맡긴다면 어떻게 하겠어요? Mas e se seu pai comprasse esse carro e te desse? O que você acha? ótimo, perfeito. 아버지가 그 차를 사고 자기한테 줬으면 너무 좋았을 거라고. 아니 자기 물론 줄 뿐만 아니라 그 차를 사는 거는 아버지가 하고 차를 그 목사님한테 주면서 이 차를 사람들에게 나눠줘라라고 하면 어떻게 하겠습니까? 안 하겠습니까? E aí depois que o teu pai comprou o carro e te deu, se ele dissesse assim para você, agora pega esse carro e distribui para as pessoas, o que você faria? 물론 차 한 대를 너한테 줄 거야. Não, ele vai te dar o carro. O que você faria? Não distribuiria. 다른 사람들한테 안 줬을 거래. 앉아. 예. 근데 그거보다 더 비싼 게 예수님이 확보한 구원의 선물이에요. Então, mas muito mais caro e precioso do que esse carro é o presente da salvação que Jesus preparou. 그럼 그 차보다 더 비싼 게 예수님의 구원의 선물이니까 이것도 안 나눠야 되겠네요. Então, se você recebeu uma coisa muito mais cara do que o Lamborghini, então essa que você não vai distribuir mesmo, né? Para crescimento do reino de Deus, para agradar o Senhor, com certeza a salvação a gente tem que distribuir. 그래도 하나님의 나라를 성장하게 하기 위해서 다른 사람들이 구원받기 위해서 그래도 우리가 나눠줘야 된다고. 예, 그게 고통입니까, 영광입니까? E você acha que esse trabalho de distribuir é sofrimento ou é uma glória para nós? Vitupério de Cristo, sofrimento. 그러니까 para nós. Uma honra. 우리한테 영광이라. 예수님 맡겨주는 게 영광이고 기쁨이죠. Então, quando Jesus coloca esse trabalho na tua mão, isso é glória, alegria para você? 오히려 안 맡기면 섭섭하죠. Se Jesus não colocasse esse trabalho na tua mão, você ficaria triste? 섭섭했을 거라고. 예, 박수하십시다. Ok, então agora fica de frente para todo mundo e todo mundo bate palma para ele. Pode sentar. 자, 분명히 그 비싼 차를 안 나눠준다고 그랬는데 그보다 더 비싼 구원의 선물을 나눠준다고 하는 말을 듣고 제가 깜짝 놀랐어요. Nossa, eu fiquei muito surpreso porque ele falou claramente que não ia dar aquele carro caro para ninguém, mas uma coisa muito mais cara do que o carro, ele falou que vai dar. 그 엄청나게 비싼 차를 세상에 있는 걸 다 가져도 못 사는 게 구원의 선물인데 그거 혼자만 가지고 있겠다고 말할까 봐 굉장히 걱정했어요. Eu fiquei muito preocupado porque muito mais caro do que aquele carro é esse outro presente que nem todo o dinheiro, a riqueza desse mundo pode comprar. E eu fiquei muito preocupado que ele não fosse distribuir de jeito nenhum. 그런데 놀랍게도 그 목사님이 나 구원의 선물 나눠주겠다 그랬어요. Mas para minha grata surpresa ele falou, não, esse eu vou distribuir. 근데 많은 사람들이 있으니까 그렇게 얘기한 거 아니에요? Mas você disse isso porque está na frente de muita gente aqui? 입으로만 얘기한 거 아니에요? Você não falou isso só da boca para fora? 마음은 아니야 그러는데 입으로만 그런 거 아니에요? Será que no teu coração você não está muito afim de fazer isso, mas com a boca você falou? 근데 그게 우리의 현실이 아닌가요? Mas será que nós não somos assim? 왜 그렇게 귀중한 선물을 받았는데 우리가 나눌 생각을 안 하죠? Por que será, irmãos, que nós que recebemos um presente tão precioso, tão caro desse, para distribuir para as pessoas, por que será que a gente não distribui? 내가 가든가 사람들을 보내든가 왜 그렇게 안 하죠? 교회가? Por que será que a igreja não distribui? 그게 얼마나 큰 영광이며 존귀인데 Isso é uma glória, uma honra imensurável para nós, para a igreja. Por que a gente não distribui? 예수님은 예수님의 사역 가운데 두 가지는 이루어서 구원의 선물을 확보했고 그 선물을 우리에게 안겨주면서 네가 이 선물 보따리를 가지고 온 세상으로 다 가, 온 세상 다 가 이렇게 말씀한 겁니다.
É muito simples, irmãos, o que Jesus falou, o que ele fez. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e alcançou toda a nossa salvação, todo o presente da salvação. Colocou, embrulhou bem direitinho, colocou bem direitinho, né, para nós, colocou na nossa mão e falou: agora você pega, anda pelo mundo inteiro e distribui esse presente. É tão simples entender. 예수님은 제자들이 너무 기쁜 나머지 예수님 그 엄청난 일을 맡겨주시니 감사합니다. 이제 가서 전하겠습니다. 그럴까 봐 걱정하셨어요. E Jesus então ficou muito feliz e foi glorificado, porque os discípulos ficaram muito felizes, porque ele entregou para eles esse trabalho de pegar esse presente e distribuir para o mundo todo. 왜요? Por quê? 예수님이 구원의 선물을 확보하는데 예수님 스스로 한 것이 아닙니다. Jesus realizou o plano da salvação pessoalmente. 예수님도 성령의 도우심과 능력으로만 그 일을 할 수 있었거든요. Mas ele só fez isso no poder do Espírito Santo. 예수님의 사역은 시작부터 끝까지 성령의 도우심이 항상 있었습니다. Em todo o ministério, em todo o trabalho de Jesus, desde o começo até o fim, estava ali a presença e a ação poderosa do Espírito Santo. 그러한 예수님의 사역이 그렇게 완성이 됐는데 제자들이 어떻게 예수님의 구원의 열매를 나눠주는 그 일을 성령의 도우심이 없이 감당할 수 있겠습니까? E Jesus então se preocupou, porque como que os discípulos iriam cuidar de todo esse trabalho se eles não tivessem a plenitude do Espírito Santo? 그래서 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그렇게 Por isso 말씀한 que 겁니다. descendo aí no livro ele fala para os discípulos: olha, não saiam aqui de Jerusalém e fiquem aqui esperando aquela promessa do Pai que virá sobre vocês. 그래서 49절에 말씀을 한 겁니다. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라. Por isso ele está dizendo aqui no verso 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 그래서 이 말씀을 하신 겁니다. Foi por isso que ele falou isso, porque ele sabia que eles precisariam ser revestidos do poder do Espírito Santo para fazer o trabalho. 자, 그럼 사도행전으로 다시 넘어와서 교회의 사역이 어떤 것인지 다시 한번 생각해 보십시다. Agora vamos lá para Atos e eu quero que vocês respondam, vocês resumam então qual é o ministério da igreja. Qual é o ministério da igreja conforme o livro de Atos? 예수님의 가르침과 사역은 시작이 됐습니다. O ministério de Cristo e o ensino, o evangelismo de Jesus começou. 그 사역은 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 통해서 절정에 도달했습니다. E esse ministério de Cristo, através da sua morte e da ressurreição, tratava de algo que tinha sido completo. 그 결과로 어마어마한 구원의 선물이 준비됐습니다. E pelo resultado do que tinha sido completamente feito, o presente da salvação estava totalmente preparado. 바로 이 구원의 선물을 나누어 주는 것도 예수님의 일입니다. E o distribuir desse presente da salvação também está ligado a Jesus. 그 어마어마한 구원의 선물을 준비했는데 이걸 하나도 나눠두지 않고 창고에 가둬둔다면 어떻게 되겠습니까? Imagine vocês se depois que Jesus preparasse todo o presente da salvação, morresse, ressuscitasse e deixasse o presente completinho, assim, todo preparado. Imagine vocês se Jesus guardasse num armazém e trancasse o presente no armazém. 이 구원의 선물을 은행에다 다 저금해 놓고 사용하지 않는다면 무슨 의미가 있습니까? Se ele guardasse numa poupança assim, num lugar e fechasse lá e deixasse guardado, o que seria? Como seria? 자, 그래서 예수님의 사역을 계속하는 자가 이제 예수님이 아니라 예수님으로부터 명령을 받은 제자들입니다. 교회입니다. Por isso então aparecem os discípulos, não mais Jesus pessoalmente, mas os seus discípulos, que se responsabilizam pelo trabalho.
자, 그렇기 때문에 우리가 가져야 될 확신은 목사님들의 사역, 교역자들의 사역하고 교회의 사역은 예수님의 일이라는 것입니다. E por isso eu quero que vocês lembrem bem que o nosso ministério de pastor, de obreiro, o nosso ministério como igreja é exatamente o trabalho de Cristo que Ele fez e colocou para nós. 우리가 예수님의 이름으로 하는 모든 일은 실제 예수님이 하시는 일입니다. Quando então nós fazemos todo o trabalho de Jesus e fazemos assim no poder do Espírito, nós estamos exatamente fazendo o que Jesus fez, como Jesus fez. 예수님은 마침내 성령을 보내셨고요. E assim Ele depois enviou o Espírito Santo. 이제 성령을 받은 제자들이 마침내 이 구원의 선물을 나눠주는 하나님 나라 운동을 하죠. E assim como Jesus, esses discípulos, ao receberem a plenitude do Espírito Santo, eles saem proclamando o reino de Deus, eles saem cumprindo o ministério. 그런데 놀라운 사실은 이 예수님의 제자들이 성령을 받은 제자들이 가는 곳에 예수님도 같이 가셨어요. Mas o que é mais impressionante é que em todos os lugares que esses discípulos iam, Jesus ia junto. 제자들이 복음을 가지고 동쪽으로 가면 예수님도 성령을 통해서 동쪽으로 가셨습니다. Se os discípulos fossem, por exemplo, para o lado oeste, Jesus ia junto com eles para o lado oeste através do Espírito Santo. 제자들이 예수님의 이름을 가지고 서쪽으로 가면 예수님도 성령을 통해서 서쪽으로 가셨어요. Se eles fossem para o lado leste, Jesus ia junto com eles para o lado leste através do Espírito Santo. 그게 사도행전에 보여주고 있는 내용입니다. Esse é o conteúdo que o livro de Atos está mostrando para nós. 우리에게 이렇게 위대한 영광을 예수님께서 우리 교회에게 주셨고 우리 목회자들에게 주셨습니다. Essa glória, imensurável glória de participar disso, Deus, o Senhor Jesus entregou para mim e para vocês. 이 세상에 어떤 영광과 특권이 예수님이 우리에게 주신 영광과 특권보다 클 수가 있겠습니까? Respondam para mim, será que você pode receber nesse mundo uma glória maior do que essa que Jesus te deu? 예수님의 일을 계속하는 영광이 더 큽니까? 돈과 명예의 영광이 더 큽니까? Fazer essa obra que Jesus fez, que Ele colocou na sua mão para completar, é tão glorioso quanto você ter uma alta posição nesse mundo, ser um presidente de um país, alguma coisa assim. O que é mais glorioso? 어떤 게 더 큽니까? Qual situação tem glória maior? Você ter o mais alto posto nesse mundo ou ter o posto de quem faz esse trabalho? Qual glória é maior? 그 그리스도를 섬기면서 그 일을 하는 것이 당연히 예수 그리스도의 이 일을 우리가 계속하는 것이 가장 큰 영광이죠. É lógico que fazer esse trabalho de Cristo, ser alguém que foi nomeado para fazer esse trabalho de Cristo, é uma glória maior do que qualquer coisa. 확실합니까? 그게 가장 큰 영광입니까? Mas você tem certeza disso? 예, 입으로는 얘기할 수 있습니다. Com a boca a gente pode falar. 마음이 그렇게 얘기할 수 있나요? Mas será que o seu coração realmente tem certeza disso? 우리의 삶이 그렇게 대답할 수 있나요? Será que se você olhar para a sua vida, como você tem vivido na prática, você tem feito isso? 실제적으로 예수님의 이름으로 예수님을 선포할 때 예수님이 어떻게 함께 그들이 가는 곳에 갔는지 간단히 두 군데만 소개하고 오전 강의를 마치겠습니다. Eu vou só apresentar para vocês duas vezes que os discípulos foram fazer o trabalho e Jesus foi com eles pelo Espírito, e vou terminar minha palestra agora cedo. 3장 1절에 보면 베드로와 요한이 성전으로 올라가다가 기적을 행한 내용이 나옵니다. Em Atos 3, a gente nota que Pedro e João foram usados pelo Senhor para fazer um milagre. 3장 1절. Em Atos 3:1, 너무나 잘하는 내용이기 때문에 시간 전략을 위해서 제가 같이 읽지는 않겠습니다. Pedro e João subiram ao templo e foram usados no milagre. É um texto muito conhecido, não vou ler tudo, vocês já sabem. 자, 이 사람에게 베드로와 요한이 무슨 선물을 줬죠? Que tipo de presente Pedro e João deram para essa pessoa aqui? 예수님의 이름을 선물로 줬습니다. Ele deu o presente do nome de Jesus. 예수님의 이름으로 일어나 걸으라. 그렇게 했죠. Ele disse, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. 근데 어떤 일이 일어났습니까? O que aconteceu? 그 순간 기적이 일어났죠. Naquele momento o milagre aconteceu. 그런데 그 기적을 베드로가 행한 겁니까? 예수님이 그에게 준
병자에게 준 예수님이 친히 행하신 겁니까? Responda você para mim, mas esse milagre foram Pedro e João que fizeram naquele homem ou foi Jesus que fez naquele homem? 예수님이 행하셨다. 예, 확실히 예수님이 행하셨죠. Claro, absolutamente, foi Jesus que realizou. 예, 여러분의 대답이 맞습니다. 16절에 그렇게 말씀하고 있습니다. A tua resposta está tão certa que ela está escrita aí no verso 16. Leia o verso 16. 16절만 읽으시죠. Leia só o verso 16, vamos lá? Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. 예, 여기 답이 나와 있습니다. Você vê, ó, a resposta está aqui, claro. 이 사건 때문에 예루살렘이 난리가 났습니다. Por causa desse evento, Jerusalém ficou de perna para o ar. 많은 사람들이 베드로와 요한에게 몰려들었습니다. Muitas pessoas se reuniram ao redor de Pedro e João. 그때 베드로가 한 설교가 오늘 본문의 내용이고요. 그 결론이 마지막 부분 3장 마지막 부분에 나옵니다. E aí então Pedro fala a todos eles na parte final do capítulo 3. 자, 25절 26절을 보겠습니다. Veja só os versos 25 e 26, só esses dois versículos, 25 e 26. Vamos lá? Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. 자, 26절 다시 한번 주목해 보시죠. 3장 26절. 예, 26절. Olhe, leia de novo só o 26. Todo mundo, vamos lá? Tendo Deus ressuscitado. 예, 그 앞부분에서는 아브라함의 복이 메시아를 통해서 마침내 이 땅의 모든 족속에게 나누어지게 될 것을 말씀하고 있습니다. Na frente está dizendo que a bênção de Abraão seria espalhada por todas as nações da terra. 땅의 모든 족속에게 마침내 복을 가져다 주실 분은 메시아죠. 아브라함의 마지막 씨. É a última semente de Abraão. O Messias seria aquele que espalharia por todas as nações a bênção. 그런데 그 복을 나누어주는 구원의 복을 나누어주는 일이 먼저 예루살렘에서 시작되죠. Essa bênção trata exatamente da bênção da salvação e ela então começa a ser distribuída na cidade de Jerusalém. 그런데 26절을 자세히 보면 참 놀랍습니다. Mas é incrível olhar o verso 26, o que ele está falando? 그 종을 세워 복을 주시려고 너희에게 먼저 보내셨다고 합니다. Diz aqui que Deus ressuscitou o seu servo e enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. 자, 여기서 그 종은 누구를 가르칩니까? Quando diz aqui servo, está se referindo a quem? 하나님께서 세운 종은 누구를 가르칩니까? Esse servo estabelecido por Deus é quem? 예수님. 예, 그 예수님은 누가 선포했습니까? Esse Jesus proclamou a quem? 베드로와 요한이 선포했죠. Desculpa, quem proclamou esse Jesus aqui? 그런데 놀라운 사실은 Pedro e João, né? 여기 세웠다는 것은 예수님의 부활을 가르칩니다. Mas aqui quando diz que Deus estabeleceu o seu servo, diz que ele ressuscitou o seu servo. Em português está escrito assim, né? 그런데 Tendo Deus, 이- Portugal어는 네. 부활시켰다 그래. 예, 부활시켰다. 예, Deus ressuscitado o seu servo. 예, 부활하신 예수님이 유대인들에게 나타났다는 것을 의미하는 것일까요? 26절이? Aqui o sentido é que Jesus apareceu para os judeus, no verso 26? 아닙니다. 부활하신 예수님은 유대인들에게 나타나지 않았습니다. Não, não é isso. 부활하신 예수님은 믿지 않는 유대인들에게 나타나신 적이 없어요. Jesus não apareceu jamais para nenhum ressuscitado, para nenhum judeu não crente. 제자들에게 나타났고 제자들에게 40일 동안 시간을 보냈습니다. Ele apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. 그리고 하나님 나라의 세미나를 40일 동안 하셨습니다. E durante 40 dias ele fez uma coisa assim, tipo assim, seminário do reino de Deus. 그때 예수님이 40일 동안 한 세미나를 녹음해 놨으면 얼마나 좋겠습니까? Vocês já pensaram quão bom seria se a gente pudesse ter gravado os 40 dias desse seminário de Jesus? 근데 그 기록은 없습니다. Esse não foi gravado. 자, 그러면 여기 말씀 다시 한번 보세요. Olhe de novo aí a palavra. 그럼 예수님을
유대인들에게 먼저 보냈다는 뜻이 뭡니까? O que quer dizer aqui que ele foi primeiro enviado aos judeus? 부활하신 예수님이 그들에게 나타났다는 뜻이 아니라고 그랬죠. Eu falei para vocês que ele não apareceu para os judeus não crentes primeiro ressuscitado. 이게 무슨 뜻입니까? Então o que quer dizer isso aqui? 그럼 다시 한번 질문해요. 그러면 하나님께서 예수님을 언제 보내셨습니까? Quando será que Deus então mandou esse Cristo aqui? O que quer dizer isso aqui? 베드로와 요한이 성전 미문에서 예수님의 이름을 줄 때, Pedro e João, quando eles, no poder do Espírito Santo, deram Jesus, ou falaram do nome de Jesus, é que esse versículo se realizou. 베드로와 요한이 예수님의 이름을 병자에게 선포할 때 예수님이 성령을 통해서 오신 겁니다. Quando Pedro e João falaram do nome de Jesus, e em nome de Jesus aconteceu aquele milagre, a vida de Jesus se manifestou naquele homem. 단지 그 기적을 위해서 오셨을 뿐만 아니라 그 기적의 결과로 사람들을 요한과 베드로에게 모으셨습니다. Mas não foi só o milagre, o que aconteceu foi que, como resultado daquele milagre, muitas pessoas se reuniram ao redor de Pedro e João. 예, 제자들의 사역은 제자들만의 사역이 아니라 예수님의 사역입니다. Por isso que nós estamos falando que o trabalho dos discípulos não é só deles, é o trabalho do próprio Senhor Jesus. 제자들이 예수님의 이름을 선포하니까 예수님이 성령으로 오셔서 역사합니다. Os discípulos falam do nome de Jesus, Jesus então vem pelo Espírito Santo e opera os milagres. 이게 예루살렘의 사도들만의 이야기일까요? Será que isso é uma conversa de falar só sobre o que aconteceu com os discípulos em Jerusalém naquela época? 이것은 우리 모두의 사역이기도 합니다. Não, isso é o que normalmente acontece até hoje com todos nós. É a mesma coisa. 오늘 우리가 예수님의 이름을 선포하고 예수님의 이름을 가르칠 때 예수님은 성령을 통해 역사하십니다. Hoje, quando você também fala do nome de Jesus, você ensina o nome de Jesus. Hoje também, quando você proclama o nome de Jesus, Ele envia o Espírito Santo e pelo Espírito Santo Ele opera milagres através de você. Hoje, da mesma forma. 예수님의 이름으로 가르치고 예수님을 선포할 때 예수님은 보이지 않게 그들에게 말씀하시고 그들을 만나주시고 그들을 찾아주시고 변화시킵니다. Quando você então fala do nome de Jesus, ensina o nome de Jesus, ora em nome de Jesus, Jesus de maneira invisível pelo Espírito dele, ele entra ali, ele opera milagres, ele transforma, ele cura e restaura através de você. 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 예수님의 이름을 선포하는 것입니다. Por isso que você precisa é proclamar o nome de Jesus com poder, proclamar o nome de Jesus com intrepidez. 예수님의 이름을 가르치는 것입니다. O que você precisa é ensinar sobre a pessoa de Jesus. 예수님이 가라는 대로 가고 서라는 대로 서고 하라는 일을 하는 것이죠. O que você precisa é ir onde Jesus manda você ir, ficar onde Jesus manda você ficar. O que você precisa é fazer o que Jesus manda você fazer. 자, 한 구절만 더 보고 마치겠습니다. Como eu disse, eu vou ver mais um caso só e vou terminar. 이것은 사도행전 13장에 나옵니다. Vá para Atos capítulo 13. 사도행전 13장에 보면 바울과 바나바가 비시디아 안디옥에서 사역하는 것이 나옵니다. 13장 어디요? 13장 몇 절? 47절입니다. Atos 13, verso 47, 47절. 46절부터 47절 두 절을 보겠습니다. A partir do 46, Atos 13, 46 e 47. Vamos ler todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Então, Paulo, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. 이 말씀의 배경 잘 알고 계실 줄 압니다. Eu creio que você vai conhecer bem o contexto que essa palavra foi escrita. 바울이 비시디아 안디옥 해당에서 복음을 증거했습니다. Paulo estava pregando aqui em Antioquia, 첫 da Pérsia. 번째 안식일에 예수 그리스도를 증거할 때 반응이 굉장히 좋았습니다. No começo, quando ele testemunhou Jesus lá, a resposta foi muito positiva. 그래서 두 번째 안식일에도 말씀을 증거했습니다. E aí no sábado que ele estava lá,
ele também testemunhou Jesus. 얼마나 큰 역사가 있었냐면 44절에 이렇게 되어 있습니다. Aconteceu uma coisa tão tremenda que o verso 44 está dizendo assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tão tremenda que foi a obra que aconteceu no primeiro sábado. 예, 비시디아 안디옥의 모든 시민이 다 모였습니다. 거의. Todos os habitantes de Antioquia se reuniram lá. 뭘 들으려고요? 예? 뭘 들으려고? O que eles queriam ouvir? Eles se reuniram todos para ouvir o quê? 하나님 말씀 들으려고. A palavra de Deus. 하나님 말씀 들으려고. A palavra de Deus. 예수님을 증거하는 것이 하나님 말씀 증거하는 거죠. Testemunhar Jesus quer dizer o quê? Testemunhar a palavra de Deus. 예수님의 복음을 전하는 것이 하나님 말씀을 전하는 것이죠. Quando você testemunha o evangelho, você está testemunhando a palavra de Deus. 그런데 시기한 유대인들이 바울과 바나바를 배척했습니다. Mas os judeus que lá estavam, eles se rebelaram contra Paulo e Barnabé. 그래서 46절에 너희가 하나님의 말씀을 배척하니 우리가 지금부터 이 도시에 있는 이방인들에게 복음을 전하겠다라고 말한 E aí, então no 것입니다. verso 46 eles falam assim: já que vocês rejeitaram a palavra de Deus, agora nós vamos para os gentios. 하나님의 말씀을 통해서 영생을 주기를 하나님이 원하는데 그들이 원하지 않기 때문에 그 도시에 있는 이방인들에게 하나님의 말씀을 전하겠다는 것입니다. E como eles não quiserem, então Deus enviou os seus discípulos, o Senhor enviou os seus discípulos para falar, levar o presente da vida eterna aos habitantes daquela cidade que não eram judeus. 바로 그 근거로 47절에서 하는 말씀이 여기 47절에 기록되어 있습니다. E a 47절. prova disso é o que está escrito no verso 47. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. 자, 주께서 우리에게 이렇게 명령하셨습니다. O Senhor assim nos ordenou. 자, 여기 우리에게 명령해 우리 두 사람 이상입니다. Aqui o verbo está no plural, está dizendo que Ele nos ordenou, a todos nós. 바울과 바나바 그다음에 그의 동행들이겠죠. Claro que o sentido é que era para Paulo e Barnabé e outros discípulos que estivessem com eles. 근데 인용된 말씀이 어떤 것입니까? Mas o que ele está falando? 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅 끝까지 구원에 이르게 하리라. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. 자, 인용문에서는 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 내가 너로 땅 끝까지 구원에 이르게 하리라 그랬습니다. O sentido aqui é que ele constituiu a eles. Não é? Ele está dizendo que ele levantou a eles, os discípulos, para que fossem fazer esse trabalho até os confins da terra. 하나님께서 이방의 빛으로 삼겠다는 너, A você que Deus constituiu como luz dos gentios. 땅 끝까지 보내겠다는 너는 누구입니까? A você que Deus disse que ia mandar até os confins da terra, aqui fala de quem? 바로 메시아죠. Fala do Messias. 바로 메시아죠. 맞습니까? Messias que seria levado até os confins da terra. 아까 우리 누가복음 24장에서 본 내용입니다. O que nós vimos agora em Lucas. 예수님의 이름으로 제사함을 얻게 하는 회개가 예루살렘에서부터 시작하여 모든 열방에 전파될 것이 기록되었으니 O arrependimento que estava sendo pregado em Jerusalém iria ser pregado para todas as nações, iria alcançar até os confins da terra. 실제적으로 이 말씀은 이사야 49장 6절을 인용한 것입니다. Na verdade, essa palavra é um uso que ele está fazendo aqui de Isaías 49, verso 6. 자, 그러니까 여기서 중요한 것은 여기서 너희가 아니라 너는 메시아를 가르친다는 것이죠. Aqui quando está dizendo eu te constituí, está falando do Messias. 그런데 예수님은 이 사역을 교회에게 맡겼습니다. Mas Jesus pega esse ministério e coloca para os discípulos, ele coloca para a igreja. 예수님의 증인 12제자뿐만 아니라 초대교회에 맡겼어요. 또 우리에게 맡긴 것입니다. Esse ministério foi colocado não simplesmente para os 12 discípulos, mas também para toda a igreja primitiva, e hoje ele foi colocado para todos nós. 그런데 이 사명을 맡은 바울과 바나바가 지금 이방 땅 비시디아 안디옥에서 이 말을 하는 것입니다. Paulo e Barnabé estão fazendo esse trabalho numa terra de gentílica, em Antioquia. 하나님께서 메시아에게 명령한 것을 바울과 바나바가 자기들에게 명령한 것을 받았다는 것입니다.
E é muito importante você notar que o que foi ordenado ao Messias, Paulo e Barnabé estão compreendendo como algo ordenado para eles. 바울과 바나바가 예수 그리스도의 복음을 가지고 이방인들에게 가는 것은 그들만 가는 것이 아니라 메시아가 직접 그들과 함께 가는 것이죠. E o sentido é que quando Paulo e Barnabé vão para os gentios e aos confins da terra levar esse evangelho, essa palavra, não é que só eles estão indo, é que o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus está indo junto. 자, 이거 보십시오. Pense bem nisso. 교회의 사역은, 목회자의 사역은 예수님의 사역을 계속하는 것입니다. O ministério da igreja, o ministério pastoral é continuar o ministério de Cristo. 그것을 집으로 얘기하면 구원 선물의 집의 기초를 예수님이 다 완성하셨습니다. Falar disso como uma casa é imaginar que existe o alicerce da salvação que Jesus realizou. 그 기초 위에 하나님의 집을 온 세상 나라에 세우는 것은 우리에게 맡겨주신 사명입니다. E agora fazer a casa sob esse alicerce da salvação que Jesus já alcançou por completo e fazer essa casa em todas as nações do mundo é o ministério que Jesus deixou para mim e para vocês. 집은 어떤 경우에도 기초를 놓는 것만으로 완성되지 않습니다. Não existe casa que se completa só com alicerce. 그 기초 위에 집이 다 세워질 때 온전히 집이 완성되는 것입니다. Claro que em cima do alicerce, quando você constrói os quartos, todas as partes da casa e a cobertura, é que a casa fica completa. 사람들이 건물을 볼 때 기초를 칭찬합니까? 건물을 칭찬합니까? Quando as pessoas olham para uma casa, o que você acha? Elas elogiam o alicerce ou o que está por cima, a casa? 이 멋진 건물이라고 얘기하지. 멋진 기초라고 얘기하지 않습니다. Você já viu alguém olhar para um prédio e falar assim, nossa, que alicerce bonito, nossa, que alicerce bonito? Ou ele fala que o prédio é bonito? 빙의로스 교회 멋진 교회 건물 아름답고 기초 대단하다 그렇게 얘기 안 합니다. Você acha que alguém vai olhar aqui para a igreja de Pinheiros e falar assim, nossa, que alicerce bonito tem esse prédio, nossa, que alicerce bonito? Você acha que alguém vai falar isso? 이런 엄청난 영광을 예수님이 우리에게 맡겨주셨습니다. Essa glória tremenda, indescritível, Jesus entregou para mim e para vocês. 예수님의 일을 계속하는 게 우리의 일입니다. Continuar fazendo o mesmo trabalho de Jesus é o meu e o seu trabalho. 예수님의 영광이 우리의 영광입니다. Aquela glória que Jesus recebeu está sobre mim e sobre vocês. 그 마음을 다시 한번 우리가 정리하면서 우리 밥 먹기 전에 잠깐 좀 기도했으면 좋겠습니다. Eu queria que você sentisse profundamente isso no seu coração, não só entendesse na sua cabeça. Que você pudesse orar e se consagrar ao Senhor comigo agora, antes da gente almoçar. 예수님의 일을 하고 계신다고 생각합니까? Você realmente crê que está fazendo o trabalho de Jesus? 내가 예수님의 일을 어떻게 해? 나는 다른 거 할 거야. 그렇게 생각하십니까? Ou você pensa que está fazendo alguma outra coisa? 우리 주님이 엄청난 영광을 우리에게 맡겨주셨습니다. O nosso Senhor amado deixou algo muito glorioso para nós. 예수님 이 일을 할 수 있도록 내 마음을 주십시오. 결단하게 도와주십시오. É por isso que eu quero que você ore agora, Senhor, para eu poder fazer esse trabalho, me dá um coração desejoso de fazer esse trabalho. 우리 간절한 마음으로 기도하겠습니다. Me dá um coração muito ansioso, que realmente almeja profundamente, Senhor, fazer o teu trabalho. Me dá esse coração. Eu queria que você orasse assim agora. 다른 거 생각하지 마시고 오직 이 강의를 통해서 들은 내용을 정리하면서 하나님 앞에 우리의 마음의 소원을 올려드리기를 바랍니다. Eu queria que você não pensasse outra coisa, mas você ficasse com esse resumo final e você dedicasse o seu coração para o Senhor novamente. 우리 같이 기도하겠습니다. Vamos orar juntos? Vamos orar? Ele pediu para que todo mundo orasse em voz audível, alguém tocasse um instrumento. Pode alguém, por favor, tocar um instrumento aqui para nós? Enquanto você ouve esse cântico, se você puder ficar de joelhos, pode ficar, se não, pode ficar sentado mesmo. E o momento é para que você ore e dedique novamente o seu coração ao Senhor. Ele te deu a glória de receber a incumbência de continuar fazendo o trabalho dele. Ele te deu essa glória, sem que a gente mereça, né? Por isso, renove a sua consagração,
Renove a sua dedicação, o seu coração ao Senhor, para fazer esse trabalho. Vamos orar todos juntos. Pode erguer sua voz, pode falar com Deus. Senhor Deus, sopra sobre nós o sopro do Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito nos encha. Que o Teu Santo Espírito nos dê a consciência da presença de Jesus conosco. Que esse Jesus que é real, que é vivo, que está conosco, que nós possamos percebê-lo, que nós possamos senti-lo, que Ele possa nos curar nesta manhã, nos restaurar. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos entender a grandeza, o privilégio, a honra de continuar fazendo essa obra que Jesus começou. Nós não estamos sozinhos, nós não temos, ó Deus, nenhum risco de fracasso, porque o Senhor está conosco, a obra já está completa, mas nós precisamos, ó Deus, desse poder encorajador, desse poder que vai nos dar força, capacidade, ousadia, para pregar, ó Deus, a Tua palavra com fidelidade. Precisamos desse poder para que nós possamos interpretar corretamente as Escrituras, para que nós possamos ir além da mera letra, para que nós possamos ter discernimento espiritual, para que nós possamos, ó Deus, também entender, ouvir a Tua voz, para ir nos lugares que o Senhor quer que nós iremos, ó Deus. Fala conosco, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, revitaliza-nos, aviva-nos com poder e graça nessa manhã. Nós oramos, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.